E aí, pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai resolver duas questões que são questões da prova de engenheiro de equipamentos júnior eletrônica. A banca que elaborou essas questões é a Sesgran Rio. Essas questões são da prova de março de 2010. Bom, essas duas questões elas estão conectadas, ou seja, uma depende da outra. E basicamente a 36 é uma questão fácil, que não se deve gastar mais do que um minuto e meio para resolvê-la. E a questão 37 é mais complicadinha e geralmente não, ela demanda mais ou menos uns 5 minutos. No total das duas dá 6 minutos e meio, o que é o tempo médio que você deve gastar em duas questões numa prova de concurso. Bom, então vamos lá. A questão 36, ela pede a corrente a corrente fornecida pela fonte. Bom, o que deve ser analisado aqui? A fonte, ela é contínua, né? Uma fonte contínua. Temos um capacitor, um indutor, uma chave. E só porque ela pede essa corrente aqui, é em regime permanente. Ou seja, em regime permanente, a gente sabe como que funciona um capacitor e como funciona um indutor. Ou seja, esse meu capacitor aqui nada mais vai ser do que um circuito aberto. E meu indutor, um curto-circuito. Então, se a gente fosse fazer essas substituições, o nosso circuito equivalente vai ficar da seguinte forma. Então, aqui, vejam bem, a gente tirou a chave, porque ela está aberta, não vai influenciar em nada. Aqui, onde tinha o indutor, né? Essa parte aqui onde tinha o indutor, a gente substituiu por um curto. E aqui onde estava o capacitor, um circuito aberto. Pois bem, além de acharmos, nessa primeira parte, a corrente fornecida pela fonte, nós vamos achar a tensão nesse ponto aqui do circuito e a corrente que passa pelo resistor de 2K ohm. Por quê? Porque esses valores serão as condições iniciais para resolvermos a questão 37, certo? Então, nós vamos resolver isso e achar essas duas coisas. Então, vamos lá. Então, aqui, vamos marcar aqui. Então, vamos chamar isso aqui de VC, tensão naquele ponto, e a corrente que passa por aqui de IL. Muito bem. Mas, primeiramente, como que nós achamos essa corrente F? Muito simples. A gente vê que temos esses dois resistores aqui em série, em paralelo com esse outro resistor aqui. Se a gente for fazer as contas, vai dar 4 ohms. Muito simples. Pois bem, feito aqui, de 1 vezes 5 é a soma desses dois. Feita aqui a análise em paralelo desse resistor de 5 ohms com o de 20, achamos um resistor de 4 ohms. O circuito equivalente, então, a esse aqui vai ficar da seguinte maneira. Aqui agora já substituímos o resistor de 4 ohms. Esse resistor de 4 ohms é a resistência equivalente vista desse ponto aqui, certo? Então aqui, o IF, muito simples, né? Quem que é IF? IF é igual a tensão da fonte, que é 10, dividida pela soma das resistências, que é 1 mais 4. Isso aqui vai dar 2 mA. E para acharmos VC e IL? VC é esse ponto aqui, certo? Isso aqui é VC. Então, se a gente aplicar divisor de tensão, então vai dar 4 dividido por 1 mais 4, vamos por aqui, VC, né? Vezes 10, que é a tensão da fonte.
Isso aqui dá o quê? 8 volt. Então, VC é igual a 8 volt. E L? Uai, se VC é 8 volts, então a tensão aplicada sobre esses dois resistores aqui é 8 volts. Então, IL é igual a 8 dividido por 5. Isso aqui vai me dar 1,6 miliampere. Muito bem. Então, o que é que acontece? A gente já achou a resposta da 36, que é o quê? IF é igual a 2 miliampere. O meu VC, que vai ser a tensão no capacitor, é igual a 8 volt. E IL, que é igual a corrente que passa pelo indutor, é igual a 1,6 miliampere. Muito bem, agora a gente já pode passar para resolver a questão 37, que é mais complexa. Bom, então vamos lá, vamos dar continuidade, né? Resolver então aqui a questão 37. Bom, o que acontece nesse tipo de questão? O que ele está pedindo? Ele está pedindo a variação da tensão em função do tempo, né? De quando, no exato momento que essa chave aqui é fechada. O candidato na prova, no estresse da prova, deixa essa questão por último e fala assim, meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida. Já, só porque você viu de uma forma diferente. Primeiro, a gente vai lembrar de como que é a equação da corrente, certo? Num capacitor. Ou seja, a corrente é igual a C dVc dt. Tá, só porque o que significa isso aqui? Nada mais é do que a variação da tensão pelo tempo, volt por segundo. Então, ao invés de nós acharmos isso aqui, dVc dt, nós iremos achar a corrente no capacitor dividir ela pela capacitância. Pois bem, entendido isso, nós vamos passar para um segundo momento agora. O que é esse segundo momento? Esse segundo momento nada mais é do que uma coisa que talvez alguns podem discordar. Ela consiste no seguinte: como nós estamos trabalhando no momento aqui, exatamente, imediatamente ao instante do fechamento da chave, nós podemos, para simplificar a visualização, substituir isso aqui, a nosso capacitor, por uma fonte de tensão e o nosso indutor por uma fonte de corrente, ficando da seguinte maneira. Bom, vocês podem ver dessa figura aqui que eu substituí meu capacitor por uma fonte de tensão. Qual que é o valor dessa fonte? 8 volts. Por quê? Porque era a tensão do capacitor que nós havíamos calculado. E a de corrente? O valor de corrente que havíamos calculado. Pois bem, agora nós queremos achar essa corrente aqui, ó. Então aqui, nós queremos achar essa corrente aqui do capacitor. IC, que entra no capacitor. Só porque não dá para nós acharmos ela diretamente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai achar a tensão nesse ponto aqui, certo? Que achando a tensão nesse ponto, nós achamos as correntes em qualquer malha desse circuito. Então vamos lá. Se nós analisarmos a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó, a gente pode ver que tem uma corrente chegando aqui chamada I1, a corrente da fonte também chega nesse ponto, e uma corrente que sai chamada I2. Então, equacionando, I1 mais 1,6 mA é igual a I2. Só porque o que é I1? A tensão nesse ponto é 8 e aqui é Vx. Então, temos que 8 menos Vx sobre 2 mais 1,6 é igual. E 2 é quem? Nada mais é do que Vx sobre 3. Simplificando isso aqui,
né? Resumindo, eu vou ter uma equação da seguinte maneira. Resolvendo, né, isso aqui, eu vou ter que 5 vezes x sobre 6 é igual a 5 sobre 6. Então, Vx é igual a 6,72 volts. Então, agora eu consigo achar I1. Quem que é I1? I1 é igual a 8 menos 6,72 sobre 2. Isso aqui vai dar 0,64 miliampere. Então, a gente já tem a corrente que sai aqui, a corrente que sai aqui. Falta achar apenas agora a corrente que chega aqui, que vamos chamar de I0. Quem que é I0? I0 é igual a corrente IF que está chegando, que é o quê? 2 miliampere. Menos essa corrente que desce aqui, certo? Quem que é essa corrente que desce aqui? É 8 sobre 20. Menos 8 sobre 20. Então, I0 é igual a 1,6 miliampere. Então, agora a gente consegue equacionar isso aqui. As correntes que estão chegando, a soma das correntes que chegam, mais as correntes que saem, é igual a zero. Lei de Kirchhoff das correntes. Então, aqui nós conseguimos, então, equacionar isso aqui. Então, vamos lá. I0 é igual a IC mais I1 mais 1,6, que é o mesmo IL. Então, quem que é I0? A gente já calculou ele aqui. 1,6 é igual a IC mais... Quem que é I1? A gente também calculou, que é 0,64 mais I6. Dessa forma, IC é igual a menos 0,64 miliampere. Fica atento que aqui existe essa resposta, menos 0,64. Só porque a gente quer o quê? A variação, que é volt por segundo. Então, a gente quer o quê? dVc dt, que é igual a IC sobre C. Então, isso aqui vai ser igual a menos 0,64 sobre 2. Então, dVc dt é igual a menos 0,32 volts por segundo, que é a alternativa E. Assim, os senhores podem ver que essa questão não é fácil. A gente usou essa técnicazinha aqui de substituir por fonte, que eu tentei deixar o mais claro possível de quando se pode usar essa técnica. Vocês podem ver que ele colocou aqui, o cara faz todas essas contas, toda essa, né, essa análise e chega aqui, não, acertei, vai lá e errou. Então, por isso que eu considero essa questão difícil, essa questão 37. Mas eu espero ter explicado da melhor forma possível para deixar claro para os senhores e até um próximo vídeo.